Amém. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Amém. Estamos aqui mais uma comecinho de noite, não fim de tarde, para transmitir aqui o culto da IEQ Franco Centro. Estamos aqui no culto da família hoje, no culto designado à família. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos aqui em Salmo 127. Salmo 127. Aleluia. Salmo 127 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém, irmãos? No tempo de confinamento que estamos aqui, a maior parte das famílias que estão juntas, estão em suas casas, não quer dizer que estão no lar, porque nem sempre ter uma casa significa que está tendo um lar. E os irmãos que estão presentes, estão assistindo, nos acompanhando, eles entendem a falta que faz no culto presencial, mas ao mesmo tempo, a maravilha que Deus faz trabalhando, e juntando as famílias em seu lar para buscar mais ao Senhor. E hoje nós estamos aqui para adorar, para buscar o Senhor, para buscar. Não deixar que a sua casa seja um deserto, e sim seja um jardim, Que não seja de maldição o seu lar, seja de bênção. Que não seja de morte, seja de vida, Que não seja de guerra, seja de paz. Um lar de bênção, de união. Amém, irmão? E hoje nós vamos adorar ao Senhor, agradecendo as famílias, Pai. Agradecendo ao Senhor a maravilha, o melhor presente que o Senhor nos deu, que é a família. E nós vamos adorar, meu Deus, a Ti. Aleluia, glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Aleluia. Esvazio de mim. Aleluia.
Senhor já é vamos receber o nosso pastor Valdir. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Mais um dia, mais uma noite onde o Senhor preparou para a gente estar junto no culto da família, onde por graça e misericórdia do Senhor nós estamos podendo entrar na tua casa mais uma vez com a palavra de Deus. Então, como eu tenho dito a cada culto aqui, não somos nós que estamos entrando na tua casa. Se é a palavra de Deus, então automaticamente é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo que está entrando aí na tua casa, num tempo bem difícil, num tempo de dificuldade, aonde o Senhor assim nos deu essa ferramenta maravilhosa para que a gente possa continuar fazendo a vontade dele, chegando até a tua casa, chegando até a tua família, né? Na tarde de hoje, no início de noite aí, né? No culto da família, em nome de Jesus. Os irmãos que estão conectados com a gente aí, por gentileza, a gente pede que você esteja aí interagindo conosco, né? A galerinha tá toda posta aqui, tá vendo quem tá entrando, quem tá se comunicando. Se tiver alguma coisa que não tá chegando legal para você aí, você dá um toque aí, que a galera rapidinho aqui vai tentar se organizar o mais rápido possível aqui, para que possa chegar a palavra com qualidade na sua casa, que possa chegar aí, né, tudo que a gente vai passar de Deus para a tua vida no dia de hoje, aí você seja aí abençoado onde você estiver, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos transmitindo pelo Instagram, nós estamos transmitindo pelo Facebook, e após, né, o término do culto aqui, automaticamente vai estar sendo encaminhado também para o YouTube. Então a gente pede para vocês, né, como eu já falei no outro culto, me ensinaram dessa maneira, eu estou passando assim para vocês. Toca lá no sininho, se inscreve no canal lá que vocês vão estar ajudando, dá um up aí também nas transmissões que a cada dia vai estar chegando na sua casa, em nome de Jesus, com o máximo de qualidade possível, para que você possa continuar sendo abençoado, a tua casa e a tua família, aí no nome de Jesus, amém? Aí onde você está, se tiver alguém do teu lado, eu acredito que sim, segure na mão da pessoa que está do teu lado. Eu quero estender uma breve oração, para que o Espírito de Deus ele continue no controle. Nós acabamos de abrir a nossa boca e dizer: Senhor, eu sou sua casa, eu sou a sua morada, eu sou o seu lar. Entre, mude, faça como você quiser, tire as coisas do lugar. E talvez a palavra de hoje possa fazer isso contigo. A palavra de hoje talvez ela vai entrar e ela vai mudar algumas coisas. Porque o propósito de Deus é isso, irmãos. Quem me conhece e tem nos acompanhado pelos cultos na igreja sabe que o propósito de Deus que Ele tem trazido sobre as nossas vidas é sempre isso, é o ajuste. Né? É o se ajustar diante dele, né? Não tem bênção maior do que essa, do que a gente se ajustar diante de Deus. Então, pelo ajuste que a gente faz, automaticamente as bênçãos vão chegar, e aí se cumpre Deuteronômio, as bênçãos vão correr atrás de nós, em nome de Jesus. Curve a tua fronte e ore comigo, em nome de Jesus, para que o Espírito de Deus ele tenha liberdade. Como assim nós cantamos, que ele ache liberdade aí para entrar na tua casa, fazer morada, mudar a maneira como precisar mudar, porque a palavra ela tem o poder de fazer isso. Senhor nosso Deus, graça nós te damos, Deus, por essa tarde, esse início de noite. Graça nós te damos, Deus, pelo culto da família, que por graça do Senhor, pela ferramenta que o Senhor assim nos coloca, Pai, nós temos a oportunidade de continuar ministrando a Tua palavra e as Tuas ovelhas, Pai, não as minhas, porque eu tenho plena convicção que o Senhor me colocou a cuidar dessas pessoas, mas são Suas, essas ovelhas. Elas podem continuar sendo alimentadas, Pai. Então, Senhor, eu te peço que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor ache liberdade, meu Deus, para entrar nos lares. E não somente nos lares, nas vidas que estão, Senhor amado, conectados conosco nesse momento, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, alcance o maior número de pessoas no dia de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa ferramenta chegue em lugares aonde, meu Deus, nós não estamos conseguindo chegar. Senhor, se porventura, na noite de hoje, Senhor amado, dentro de um hospital, tem algum filho teu que está conectado conosco, Senhor amado, ouvindo a Tua palavra através do Facebook, Senhor, através do Instagram, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor adentre a esse hospital também, Senhor amado, mas entre com a Tua mão, Senhor, sobre a vida dos que estão atendendo e sobre a vida daqueles que estão precisando de uma cura, Pai, seja ela física ou espiritual, no nome de Jesus. Entra lá com o Teu poder e cumpre, Deus, o Teu querer sobre cada vida. Eu oro, Deus, nesse momento, te agradecendo por tudo que vai haver nessa noite aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, só quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Abra a palavra do Senhor comigo, por gentileza.
no livro do profeta Isaías. O Senhor tem um tratado muito interessante conosco hoje, irmãos. O Senhor me fez lembrar de algumas coisas hoje, no tempo que eu ministrava a palavra de Deus, e dentre alguns textos aonde o Senhor me levou a falar com você hoje, e eu sempre atento dizendo: Deus, é esse, não é, é aquele, não é, me mostra qual é. E quando eu lendo num texto do profeta Isaías, e eu também vou ler esse texto para você nessa noite, mas quando eu lia esse texto no livro do profeta Isaías, de imediato o Senhor falou no meu ouvido: vai no capítulo 1 do profeta Isaías. Eu quero começar a falar com a minha igreja no capítulo 1 do profeta Isaías. E automaticamente depois eu vou estender alguma coisa aqui para que vocês entendam o que eu quero com vocês nesse tempo. Então, o livro do profeta Isaías, acha aí no capítulo 1 do profeta Isaías, a partir do versículo 2. E depois nós vamos ler Isaías também, no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 29, nós vamos ler o versículo 13 ao versículo 16. Mas primeiro Isaías, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, aonde a palavra de Deus ela nos ensina da seguinte maneira: ouve, ó céus, dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Esse é o primeiro texto, e agora aqui também Isaías, um pouquinho mais para frente, aqui no capítulo 29 de Isaías, no versículo 13, capítulo 29, no versículo 13, que acredito uma extensão daquilo que o Senhor começou a falar no capítulo 1, 29 e 13, a Bíblia vai nos ensinar da seguinte maneira: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Fala conosco, Deus. Através dessa palavra, e por misericórdia, usa a minha vida para chegar ao Senhor dentro desses lares e fazer transformar vidas, Pai, nessa noite. Eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor está me dando, porque é uma rica oportunidade. Quando os templos estão fechados, o Senhor ainda me dá a graça de poder continuar ministrando a Tua palavra e estar entrando na casa desse povo através do Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Aonde você está, tome o teu assento e fique à vontade na presença de Deus. Irmãos, por esses dias, quem estava nos cultos conosco, eu acredito que você estava no dia onde o Senhor falara comigo. E antes de falar comigo, ele havia falado com a pastora Patrícia, mas a pastora Patrícia, ela titubeou um pouquinho em passar para os irmãos aquilo que Deus tinha falado. E automaticamente Deus falou no meu coração, quando eu estava no escritório da igreja, falando com Deus, orando, buscando os termos da palavra, onde o Senhor mandou eu falar para a igreja naquele dia que ele estava com saudade da igreja. E de imediato, quando eu li o texto e falei isso para a igreja, a pastora Patrícia se posicionou do meu lado e disse assim: Deus falou isso comigo. Então eu
tomei a liberdade, estendi o microfone para eles, fala isso para a igreja então. E automaticamente ela relatou, e naquele dia Deus teve um tratado muito grande com a igreja em questão de saudade. Que o Senhor estava sentindo saudade de muitas pessoas. E agora nesse tempo, irmãos, onde as pessoas que se dizem crer no Senhor, se dizem confiar no Senhor, se dizem amar ao Senhor, mas como nós lemos aqui no texto a palavra de Deus, com os lábios me honram, mas o teu coração está longe de mim. O Senhor trata nessa noite contigo a respeito que se você quer um tempo, Ele está te dando. Porque o que mais nós temos nesse momento é tempo, irmãos. O que mais nós estamos tendo por esses dias é tempo. Glória a Deus. Tempo para estar em casa, tempo para estar com a família. Talvez você era aquele que falava com Deus, poxa, eu não tenho tempo nem para estar com a minha família. Pois é, agora você está tendo tempo para estar com a tua família. Você era aquele que talvez dizia assim, poxa, eu tenho trabalhado demais. Pois é, agora você está em casa. Você era aquele que talvez dizia assim, como eu queria ter um tempo para estar no shopping com a minha família. Agora você tem tempo. Você só não pode estar no shopping. E o que Deus quer tratar conosco nessa noite aqui, irmãos, é que Ele faz de tudo, para tentar fazer o povo entender que o que Ele quer é que as pessoas reconheçam quem é Ele. Porque uma vez que a gente reconhece quem é Deus, a gente tenta se aproximar dEle, tenta se achegar perto dEle. E meu irmão, quando a gente chega perto desse Deus, coisas grandes acontecem. Famílias são mudadas, transformadas. Eu tenho recebido mensagens de irmãos dizendo, pastor, quando que vai abrir a igreja de novo? Irmão, você está dizendo o tempo, porque a igreja continua aberta. A igreja é você. Você continua e vai continuar sendo a igreja. Mas eu quero falar com você aqui, no primeiro texto que eu li, do profeta Isaías. Onde Isaías foi um profeta, onde ele profetizou por 70 anos, irmãos. E por 70 anos ele profetizou no reinado de 4 reis. 4 reis diferentes. Aqui no começo do texto vai dizer o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. 4 reis diferentes, 4 reis com posições diferentes automaticamente. Um fez de uma maneira, com certeza o outro pode até ter dado prosseguimento a algumas coisas que aquele rei fez, mas ele reinou de forma diferente, e assim quando entrou o outro, e quando entrou o outro, automaticamente foram 3, e Deus usou o profeta Isaías nesse tempo, durante 70 anos, para profetizar durante o reinado desses 4 reis, num texto, logo que morre o rei Uzias, ainda a Bíblia diz que, o profeta Isaías diz que naquele dia ele viu o Senhor, né? Naquele dia ele viu o Senhor e ele se colocou numa posição onde o próprio Deus quer que nós venhamos colocar, irmãos, na noite de hoje. Ali o profeta Isaías, quando o texto diz, quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele diz que quando ele viu o Senhor, ele se coloca na posição de miserável, dizendo, e agora? Eu sou aquele que eu tenho lábios impuros, eu habito também no meio de um povo que tem impuros lábios. Poxa, e agora eu vi o Senhor, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Mas a palavra de Deus nos ensina que, naquele momento, o Senhor faz um anjo tirar uma brasa do altar e levar e tocar no lábio do profeta Isaías, dizendo assim, olha, você não vai morrer. Eu estou aqui limpando, eu estou aqui te limpando, eu estou limpando os teus pecados. Você não vai morrer, mas você tem um propósito na tua vida, Isaías. Você vai falar do meu nome. Você vai falar do meu nome e num determinado termo da palavra diz assim, mas até quando, Senhor? O Senhor fala, não vai ter até quando, é até eu voltar. Aleluia. Você vai fazer o meu nome chegar a pessoas que ainda não me conhecem. Você vai fazer o meu nome chegar até lugares aonde muitos não conseguiram fazer chegar. Eu vou usar a tua vida, Isaías, para isso. E nesse tempo onde o profeta ele foi levantado para, em 70 anos, falar, tentar ajustar o povo de Deus, porque o que mais Deus quer, irmãos, é isso, é que o povo de Deus venha se ajustar.
se achegar diante das coisas dele. Porque a gente coloca muita dificuldade, porque não melhora isso, porque não melhora aquilo, e a gente esquece muitas vezes de se colocar assim, por que eu não melhoro nas coisas de Deus? Por que eu não melhoro a fazer as coisas de Deus? Hoje nós estamos vendo a dificuldade, irmãos. Ainda que você esteja aí no conforto do teu lar, ainda que você esteja recebendo a palavra de Deus, ainda que você esteja aí interagindo conosco e sendo alimentado pela palavra, mas aí onde você está, eu quero que você responda para você ou para a pessoa que está do teu lado. É a mesma coisa de você estar dentro da casa de Deus, tendo a liberdade de glorificar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor? Não é a mesma coisa, irmãos. E o Senhor, Ele, acredito que Ele queria que você valorizasse isso. Parasse nesse tempo, no tempo que Ele está dando, para valorizar, porque o que mais Deus tem feito nesse tempo, como nos 70 anos que Ele usou o profeta Isaías para profetizar diante de reis, que diante, irmãos, de Deus, eu e você somos a mesma pessoa. O Senhor nos ama da mesma maneira, prova disso está lá em Isaías 38. O rei Ezequias era um rei, e o Senhor manda Isaías ir até ele e dizer para ele: ó, Ezequias, arruma a tua casa, conserta a tua casa, porque você vai morrer, Ezequias. Sabe, irmãos, quando a gente acha que a gente está escondendo alguma coisa de Deus, como a gente acabou de ler aqui na palavra, aqui no capítulo 29, não tenta esconder algo de Deus. O rei Ezequias, com certeza, ele não escondia nada de Deus, e Deus fala através do profeta Isaías, vai lá e fala para ele que ele precisa arrumar a casa dele, que ele precisa consertar algo. Dá o recado, Isaías, e vai embora. E pode deixar que o resto eu vou fazer. Então a Bíblia descreve que o rei, naquele momento, ele vira para a parede, ele começa a chorar, ele começa a buscar no Senhor, dizendo: Senhor, mas eu não fiz a tua vontade. Como que dizendo: será que eu tenho crédito contigo, Deus? Será que eu tenho crédito com o Senhor? Então a Bíblia diz que o Senhor ouve a oração de Ezequias. Vai até o profeta Isaías e fala para ele: volta lá. E fala para ele que ele não vai morrer ainda. Eu vou acrescentar 15 anos. Só que o Senhor não tirou a palavra que ele disse: conserta a tua casa. O Senhor não tirou a palavra que ele usou o profeta Isaías para falar para ele. Ele disse assim: volta lá e fala para ele que ele não vai morrer, que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Mas ele deixou a palavra: conserta a tua casa. Porque o propósito de Deus é esse, irmãos. Deus tem usado de tantas maneiras, desde que o mundo é mundo, para tentar fazer a gente perceber o quanto a gente está errando, o quanto a gente está se afastando dele, achando que simplesmente por estar na casa dele, porque um bate palma, a gente bate também, porque um grita, outro grita também, porque um pula, outro pula também, achar que eu estou ali, eu estou na presença de Deus. Aí deixa eu falar algo para você: nem sempre por você estar na casa de Deus, você vai estar na presença de Deus. O Senhor tem usado desde que o mundo é mundo, filho. Dá uma olhada, quando a gente entra dentro da palavra no livro de 1 Samuel, depois você vai ler na sua casa. Você tem tempo, não tem? Lê na tua casa depois. 1 Samuel, a Bíblia vai dizer, tinha um profeta, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que falava com Deus. Por quê? O profeta era para isso. Ele pegava o recado de Deus e ele transmitia para o povo. Tanto que quando Jessé chegou quando o profeta chegou na casa de Jessé para ungir Davi, uma das primeiras perguntas que foi feita ao profeta disse assim: é de paz a tua vinda? Se for de paz, tranquilo. Por quê? Porque o profeta, ele tinha a incumbência de levar boa notícia, mas tinha a incumbência de levar má notícia também. Então o profeta Eli, lá em 1 Samuel, um homem que estava fazendo as coisas erradas, não estava fazendo as coisas de acordo com o que Deus queria. Porque a Bíblia relata que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que naquele tempo os filhos dele, quando o povo começava a oferecer sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, os filhos dele, Ofni e Finéias, ia lá com um tridente, com um garfo, enfiava naquele sacrifício que eles estavam oferecendo, só ele tirava pedaços de carne que era para eles. Então Deus estava avisando
O profeta Eli, olha, arruma a tua casa, olha o que os teus filhos estão fazendo. Coloca os teus filhos em sujeição, porque se você não fizer isso, vai vir peso sobre a tua vida, mas parece que ele não dava ouvido. Então Deus abre a madre de uma mulher que é estéril. Porque a Bíblia diz no começo que Ana não podia ter filhos. A primeira mulher de Eucana não podia ter filhos. Penina teve filhos. Ana não podia ter filhos. Deus, aonde chega, irmãos, a misericórdia de Deus, irmãos, aonde chega a misericórdia de Deus? Deus abre a madre de uma mulher para alertar um profeta que a família dele está em decadência. Até onde chega a misericórdia de Deus, mas como nós lemos aqui no profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 2, ei, o povo não está entendendo. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor. Quando chama, conhece, mas eu estou chamando o meu povo para um arrependimento. Eu estou chamando o meu povo para vir para mim. Eu estou chamando o meu povo para se prostrar diante de mim. O meu povo não está entendendo. A Bíblia diz que ele abre a madre de Ana, porque Ana prometera Samuel, dizendo ao Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou colocar esse menino para servir ao Senhor na casa do profeta. Ana cumpriu o que aconteceu. Lá no capítulo 3 de 1 Samuel, a Bíblia diz que o Senhor chama Samuel por 3 vezes e ele, sem saber, porque a Bíblia descreve que Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas o profeta Eli conhecia. Interessante, irmãos, nesse texto da Bíblia, Deus fala 3 vezes com Samuel. E nas 3 vezes o profeta Eli, sabendo que não era ele que estava falando com Samuel, ainda não entendia que era Deus que falava com Samuel naquele momento. A Bíblia diz então que quando cai a ficha de Eli, diz assim, olha, a próxima vez que te chamar Samuel, você responde, eis-me aqui, fala Senhor que o teu servo te ouve. Assim então, aconteceu com Samuel, ele se achega diante de Deus, e Deus a partir daquele momento começa a usar a vida daquele menino ainda. E para que ele usou a vida daquele menino? Para falar com o profeta Eli. Profeta, arruma a tua casa porque está acontecendo assim, assim, assim. O bíblico diz que em uma determinada guerra, os inimigos conseguiram se sobressair. E os filhos do profeta Eli estavam no meio dessa guerra. Ofni e Finéias estavam ali. A Bíblia diz que naquele momento chega um relato até o profeta Eli, dizendo a ele, olha, a gente estava na guerra e nós perdemos a guerra. A arca de Deus, a arca do concerto que estava conosco, foi levada pelos inimigos. E o mais triste, profeta, é que os teus filhos morreram. Ofni e Finéias morreram. Só que ele foi avisado, irmãos. Ele foi avisado que se não houvesse conserto, viria peso sobre a casa dele, sobre a família dele. Ele foi avisado disso. A Bíblia fala que naquele momento, a mulher de um dos filhos do profeta Eli, que estava grávida, ela começa a se sentir mal, porque ela também ouviu a notícia que a partir daquele momento ela ficara viúva. A Bíblia diz que ela começa a ter dores de parto. As mulheres pegam ela, levam ela. Não sei se ainda estava no tempo, mas as dores eram muito fortes. Leva ela então para que ela tenha um menino. A Bíblia diz que quando o menino vai nascendo, ela vai desfalecendo. Ela vai perdendo o fôlego de vida. E naquele momento, uma das mulheres parteiras que ali estava do lado diz assim, olha, aquieta o teu coração, porque nasceu um menino. E esse menino se chama Icabô. E a palavra Icabô significa e foi-se a glória de Israel. E foi-se a glória de Deus. Só que Deus avisou. Deus avisou, Deus fez nascer um menino de uma mulher estéril, ser um profeta, para que chegasse até o outro profeta e avisasse, conserta a tua casa, entenda o que Deus está falando, arruma a tua casa, arruma a tua família, o que está de errado, hein? Não seja um crente que simplesmente adora o Senhor com os lábios, o coração está longe, mas seja um crente que fala, mas vive aquilo que está falando.
irmãos, e Deus usa uma jumenta para falar com um homem que não estava entendendo. O Senhor dizendo para ele por mais de uma vez, porque a Bíblia descreve, lá em Números, a Bíblia descreve que Balaque chega diante de Balaão e fala para ele assim: amaldiçoa o povo de Deus, amaldiçoa o povo de Israel. E ele diz: não posso fazer isso. Mas ele insiste, a Bíblia diz que Balaão fala assim: então peraí, fala para os servos de Balaque, diz: fica aqui, passa a noite comigo que eu vou perguntar para o meu Deus o que eu posso fazer. Eles passam a noite ali, a Bíblia diz que Deus responde para Balaão, dizendo para ele: você não vai amaldiçoar o povo que eu abençoei. Irmãos, já teve a resposta de Deus, ele vai e relata aquilo, dizendo: ó, eu não vou, volta lá e fala para Balaque que eu não vou amaldiçoar o povo, porque o meu Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar o povo. Só que aí, Balaque continua insistindo. E uma vez que Deus falou, ele não vai voltar atrás, filho. Escreve o que eu estou te dizendo. Uma vez que Deus falou, ele não vai voltar atrás. Se ele já falou que não era para fazer, já não era para fazer. Era para estar ali consciente do que Deus... Era para entender o que Deus estava falando. Mas Balaão não entende. Balaão insiste, dizendo: passa mais uma noite aqui, aos servos de Balaque, dizendo: eu vou falar com Deus de novo. Ô, meu irmão, depois você lê na tua casa aí. A Bíblia fala que o Senhor fica irado com isso. O Senhor fica irado porque Ele está tentando mostrar algo para alguém e a pessoa não está querendo entender. O Senhor está querendo mostrar algo para o povo nos dias de hoje e muitos ainda não estão querendo entender. Muitos crentes, irmãos, estão aproveitando esse tempo, sabe para quê? Para estar com a família, aleluia, que bom. Para fazer um churrasco com a família, aleluia, que bom. Você falou que não tinha tempo, agora você tem tempo. O que não pode é você entrar no meio da bebedeira daqueles que não conhecem o Senhor. Porque a boca que louva o Senhor não pode ser embriagada, irmãos. A boca que louva, adora o Senhor, que bendiz ao nome do Senhor, não pode estar dotada de vinho dentro dela, ou cerveja, ou qualquer bebida alcoólica, não pode. Então você não está sendo a diferença no meio daqueles que não conhecem. O Senhor, Ele tenta abrir os olhos, como Balaão não abre os olhos, Deus, como que dizendo para ele: então vai, quer fazer do seu jeito, faça. Só que a Bíblia diz que o Senhor coloca um anjo no caminho dele. Irmãos, Deus ia matar Balaão, mas ainda a misericórdia dele fez com que a jumenta que estava debaixo dele enxergar o anjo que estava no caminho. Filho, me chama do que você quiser, até de jumenta se você quiser, mas eu sou aquele que está tentando abrir os teus olhos, que não tem mais tempo. Eu sou aquele que está, por misericórdia, entrando na tua casa hoje para dizer para você: ó, não tem mais tempo de brincar de ser crente. Não tem mais tempo de um domingo estar adorando ao Senhor e no outro domingo estar no meio de algo que não agrada ao Senhor. Não adianta eu ser crente dentro da igreja e na empresa eu não ser crente. Não adianta eu ser crente dentro da igreja e na escola eu não ser crente. Não adianta eu ser crente dentro da igreja e na vizinhança eu não ser crente. A gente olha para dentro da Bíblia, filho. E o Senhor, Ele chama Ezequiel e usa o vale de ossos secos para que Ezequiel entenda uma coisa ali. A Bíblia diz que o Senhor leva Ezequiel em espírito no meio de um vale de ossos e fala para ele: anda em redor, Ezequiel, e depois você descreve para mim como é que estão esses ossos. A Bíblia fala que Ezequiel faz exatamente o que Deus fala. E depois descreve dizendo: olha, Senhor, estão secos, sequíssimos. Como dizendo, não tem mais o que fazer.
Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Hoje, eu aprendi isso hoje. Lendo o texto de Ezequiel. O Senhor falando para Ezequiel, usando a ilustração daquele vale de ossos secos, dizendo: olha aqui, Ezequiel, quantos passaram nesse vale? E se tem esse monte de osso nesse vale, Ezequiel, é porque muitos passaram aqui, ficaram nesse vale, não foram adiante, ficaram por aqui, perderam batalhas, Ezequiel. E o Senhor dizendo: eu não quero que você perca as suas batalhas, Ezequiel. Por isso eu trouxe você aqui. Por isso eu trouxe você aqui, para que você entenda. Estes ficaram pelo caminho, mas eu não quero que você fique pelo caminho. Sabe o que o Senhor está falando para você nessa noite aqui, querido? O Senhor não quer que você fique pelo caminho e automaticamente as pessoas que estão ao teu redor, o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o Senhor não quer que eles fiquem pelo caminho como aquele exército estava no vale de ossos. Mas para isso você precisa entender o que o Senhor está falando. Talvez você possa, aí onde você está, questionando, dizer: ah, pastor, mas é muito difícil ser crente. Pois é. Ser crente é você renunciar, sim. Ser crente é você renunciar todos os dias, sim. Porque Jesus renunciou a vida dele por mim e por você. Jesus renunciou a própria vida por mim e por você. Sabendo tudo que ele ia passar. Mas ainda assim ele renunciou tudo. Para que hoje eu e você pudéssemos ter a graça dele. Eu quero só encerrar com um texto ao qual o Senhor usou uma ilustração para falar com um homem. Também um profeta. Olha aí, meu irmão. Jeremias 18. A Bíblia vai dizer, se você puder, aonde você estiver, abre comigo. No livro do profeta Jeremias. No capítulo 18 do profeta Jeremias. Jeremias 18. Jeremias 18, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Só um tempinho. Pode continuar com a tua Bíblia aberta. Levanta-te e desce à casa do oleiro, que eu te farei ouvir as minhas palavras. No entendimento que eu tenho, o Senhor dizendo para Jeremias: não fique prostrado, Jeremias. Não fique prostrado. Por tudo que está acontecendo, você está profetizando, não estão dando ouvido ao que você está falando. Não fique prostrado, Jeremias. Levanta, mas eu quero que você desça à casa do oleiro, para que você ouça o que eu estou falando, para que você entenda o que eu estou falando. Que talvez aonde você está, você não está entendendo o que eu estou falando, Jeremias. E a Bíblia diz, no decorrente, lê comigo. No 3 diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo, falando para Jeremias, falando para você que está ouvindo Deus hoje, nessa noite: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como nós lemos no livro do profeta Isaías, irmãos, o barro não tem mais poder do que o oleiro. O barro não sabe como ele vai ser moldado. O texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que não foi o oleiro que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Eu imagino essa cena, onde a Bíblia descreve Jeremias chegando diante daquela situação e olhando para aquele homem.
apertando o pedal, o pé no pedal ali para que a roda girasse. E aquele monte de barro na frente dele, eu imagino. Porque é assim que se faz um vaso, é assim que um oleiro trabalha. E pega água e joga sobre o barro, porque o barro, para ser moldado, ele não pode estar duro. Você tem chegado tantas vezes duro na casa de Deus. E a palavra é que a água que vem do Senhor muitas vezes não tem amolecido esse barro. E sabe por que não tem amolecido esse barro? Porque o achismo está falando mais alto. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que deve ser dessa maneira. Eu acho que tem que ser da maneira que eu pensei que fosse. Lê Provérbios 16:1, filho. Provérbios 16:1. A palavra de Deus vai dizer assim que você pode fazer um monte de planos. Mas é Ele que vai dar o veredito final. É dele que vem a última palavra. Depois você lê lá na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 14. A Bíblia vai dizer que se a minha oração, se a tua oração for de encontro à vontade dele, ele nos ouve. A Bíblia vai dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não é o meu plano, não é o teu plano que não pode ser frustrado. É os planos dele que ele tem sobre a minha vida e sobre a tua vida que ninguém pode frustrar. Eu imagino a cena, Jeremias chegando ali, olhando e dizendo: o que é isso, Deus? O homem está amassando barro. Por que o Senhor me trouxe aqui? É porque você não está ouvindo mais eu falar. E talvez através dessa ilustração você vai entender o que eu quero fazer com você, Jeremias. Eu estou usando de diversas formas para tentar falar com você, mas você não está entendendo. Eu estou usando diversas pessoas para falar com você. Eu estou usando textos e mais textos dentro da minha palavra para falar com você, mas você não está entendendo, Jeremias. Então eu resolvi nessa noite trazer você na casa do oleiro e falar para você: olha como faz o oleiro com o barro que não tem poder sobre o oleiro. Eu imagino Jeremias olhando e dizendo assim: mas ele aperta muito, né, Deus? Está apertando demais. Olha como crava as mãos do oleiro no barro. Pois é. Então a Bíblia diz que num determinado momento o vaso que subia se quebra na mão do oleiro. Sabe por que o vaso se quebrou? Porque não aguentou a pressão. Porque para a gente chegar no ajuste de Deus, Ele põe pressão, filho. Ele pede para a gente renunciar a um monte de coisa. E a gente vai ter que lutar contra a nossa carne para renunciar tudo isso. Para que a gente possa fazer a vontade dele. A Bíblia fala que o vaso se quebra. Só que aí a misericórdia de Deus alcança. Porque a Bíblia diz que o oleiro junta aquela situação, aquela massa. E daquela massa, ele começa a fazer um outro vaso. Da maneira como ele achou que tinha que fazer. Sabe por quê? Porque às vezes o vaso começa a crescer. E talvez o vaso comece a imaginar dentro dele: eu não quero que coloque a flor pequena dentro de mim. Não. Eu quero que coloque flores grandes, então eu tenho que ser um vaso grande. E o Senhor fala simplesmente assim: você vai ser o vaso do tamanho que eu quiser que você seja. Porque se for pela tua vontade, imagina as flores entrando dentro de você, cortando o caule dela. Elas nem aparecer, elas vão. Porque elas vão ao fundo do vaso. Nessa noite deixa o Senhor moldar você. Nessa noite deixa o Senhor tratar você. Não sejamos como o povo de Israel, o povo de Judá, que foi esse povo ao qual o profeta Isaías profetizou. Aonde, no meu entender, não procure isso na Bíblia,
Deus já usa o profeta logo no capítulo 1 para dar uma pedrada no povo, dizendo: ei, entende o que eu estou falando? Para diante de um curral e olha. Quando um boi é chamado pelo dono, ele reconhece a voz do dono. E ele está lá no meio do mato, ele vem berrando. E ele chega até a ponta da cerca. E ainda trata um animal jumento como jumento. Que não entende nada. Mas ele sabe quem o possui. Porque quando o dono chega perto, ele sabe que aquele é o dono dele. Mas um povo que se diz tão inteligente não consegue entender quando Deus está falando. Que esse tempo, irmãos, esse tempo de quarentena ao qual nós estamos vivendo, podem falar o que quiser, que é por coronavírus, que é por isso, que é por aquilo, podem falar o que quiser. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus me disse que ia vir tempos desse jeito. O Senhor falou que ia vir tempos dessa maneira. Eu fico imaginando as mulheres nos dias de hoje, talvez dizendo assim, ó: poxa, como que eu queria que o meu esposo ficasse mais em casa. E agora ela já está dizendo assim: será que esse infeliz não volta a trabalhar? Não aguento mais esse homem dentro de casa. Aproveita esse tempo para deixar Deus moldar você. Aproveita esse tempo, irmãos. Porque, como a Bíblia descreve, existe um tempo determinado, Eclesiastes capítulo 3, existe um tempo determinado para todas as coisas, e sobre esse tempo existe um propósito. Se tiver que perguntar algo para Deus, pergunte para Ele: Senhor, qual que é o propósito desse tempo que o Senhor nos deixou em casa? Qual que é o propósito desse tempo, Deus, que nós não estamos podendo estar na Tua casa? Qual que é o propósito desse tempo, Deus, que nós temos que adorar de dentro de casa? Existe um propósito nisso, irmãos. E o Senhor, como em todo o tempo, Ele está fazendo de tudo para que você entenda quem é Ele, para que você reconheça quem é Ele, para que quando Ele chamar, você faça como o boi, você faça como o jumento, que é isso que a Bíblia diz. Reconhece quem é o seu dono, reconhece quem é o seu possuidor e volta para Ele, no nome de Jesus Cristo. Eu quero encerrar com você nessa noite, lá no livro de Romanos, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8 da carta de Romanos. Romanos 8, no versículo 28 de Romanos. É a convicção que eu tenho, irmãos. É a convicção que eu tenho nesse tempo. Que a palavra do nosso Deus, ela vai dizer assim, ó, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse tempo está cooperando muito para nós, para que a gente volte a entender quem é Deus. Essa falta que talvez você está sentindo na tua casa, de estar no templo, sentindo o calor dos irmãos, aquela adoração que você tem liberdade de fazer na igreja, no templo. Em nome de Jesus, que isso aumente em você. Em nome de Jesus, que isso aumente em você.
E você que estava afastado dos caminhos do Senhor, que o Senhor comece a produzir esse desejo em você de novo. Para que quando os tempos forem reabertos, você vá, chame a tua casa, chame a tua família, para estar juntamente conosco, adorando ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Se coloca de pé onde você estiver, segure na mão da pessoa que está do teu lado. Eu quero não orar por você, mas eu quero orar com você, para que o Espírito Santo de Deus continue te convencendo, filho. Para que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando ao teu coração. Para que ele continue moldando você segundo a vontade dele. É isso que eu tenho pedido para Deus na minha vida, irmãos. Senhor, aquilo que eu estou fazendo que não te agrada, pode arrancar, doa o que doer. Mas eu quero continuar fazendo a tua vontade, Pai. Eu quero continuar fazendo aquilo que alegra o teu coração. Glória a Deus. Senhor, na noite de hoje, Pai, diante de toda a casa que o Senhor entrou e tantas outras que o Senhor ainda vai entrar no decorrente desse vídeo, Pai. Pelas redes sociais, tantas outras pessoas vão assistir, meu Deus, essa palavra, vão ouvir o Senhor falar. Que o Senhor molde esse povo, Deus. Que o Senhor molde esse povo, Senhor. Na estratégia que o Senhor usou com Jeremias, para ele olhar, Senhor, para o oleiro amassando o barro, fazendo daquela maneira e dizendo: Jeremias, é assim que eu faço contigo. A ilustração que o Senhor usou é Ezequiel, Pai, fazendo ele estar no meio de um vale de ossos, vendo aquele exército que ficou ali no meio do caminho, e como dizendo a ele: eu não quero que você seja mais um Ezequiel, mas que através de você levante um exército, através da tua oração, da tua convicção, que levante um exército. O Senhor fala no meu coração, filho, que tem pessoas na tua casa que não conseguem orar mais, e que ele precisa que você ore por ele. Assim como aquele vale de ossos, que já não podia mais orar por nada, não podia profetizar mais nada. Deus fala para Ezequiel: abre a boca, Ezequiel, e começa a profetizar sobre esses ossos. Que eu vou estender pele, eu vou colocar nervo, eu vou juntar o osso com o osso, eu vou colocar o meu espírito. Aleluia. Tem pessoas aí na tua casa que não está conseguindo mais orar, mas você ainda pode fazer isso. Glória a Deus. Você ainda pode profetizar. Aleluia. Mas para isso você precisa entender quem é Deus e o porquê e para que ele está te chamando. Que você não pode estar na roda de escarnecedores fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Esse é o propósito de Deus, irmãos. Fortalece esse povo, Deus, no nome de Jesus. Fortalece esse povo, Deus, no nome de Jesus. Senhor, aonde chegou e chegar a tua palavra, Deus, essa palavra, seja o Senhor na nossa vida o oleiro. Que se necessário for, Senhor, vai deixar com que o vaso se quebre na sua mão, para o Senhor fazer segundo a tua vontade um vaso novo. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos ser a geração, Senhor, que nós não vamos simplesmente adorar o Senhor com os lábios e o coração está longe do Senhor. Não, Deus. Muitas vezes, Senhor, vão até não ouvir sair som dos nossos lábios, mas o nosso coração vai estar muito perto do Senhor. Que sejamos nós essa geração, Pai. Em nome de Jesus eu oro, meu Deus. Eu profetizo vida sobre essas casas. Eu profetizo vida sobre essas famílias, Pai. Todas as famílias, Senhor, que estão nos ouvindo agora, eu profetizo vida no meio delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém
amém e graças a Deus. Aonde você estiver aí, dá um aplauso para ele, bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, deixa eu orar pelos dízimos, orar pelas ofertas. Nós deixamos um recado no WhatsApp para os irmãos que hoje nós estaremos na igreja a partir das 16 horas, e assim nós fizemos. E alguns irmãos estiveram lá, irmãos, cumprindo a fidelidade com Deus. Não fidelidade com o homem, mas a fidelidade com Deus. E é nesse momento que eu quero estar orando pelos dízimos, pelas ofertas dos irmãos que assim entregaram e daqueles que também vão estar entregando até na terça-feira. Terça-feira é o último culto do mês. Terça-feira nós vamos estar transmitindo ao vivo ainda, até que seja baixado um decreto. Enfim, nós vamos estar alimentando vocês através das redes sociais. Então terça-feira nós vamos estar lá às 19 horas. Se você for entregar o teu dízimo ainda ali na terça-feira, nós vamos estar ali para receber o teu dízimo, como hoje nós fizemos com alguns irmãos. O irmão Jacques está aí? Traz para mim aqui, Jacques, por gentileza, os envelopes que foram entregues, que eu quero estar aqui orando pela vida desses irmãos. Não vou falar o teu nome, mas eu quero estar aqui louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, por essas vidas, irmãos, que entende. Aleluia. Está chegando mais. Glória a Deus. Por esses irmãos que entendem que o compromisso não é com o homem, mas o compromisso é com o Senhor. Cumprindo aquilo que se diz na palavra: traz os dízimos à casa do Senhor, porque o Senhor ele vai ser aquele que vai derramar as bênçãos do céu. Então nesse momento eu quero estar consagrando aqui os dízimos dos irmãos que entregaram no dia de hoje. Eu quero estar aqui consagrando a oferta que eu também estou entregando diante do Senhor nesse momento, e louvando ao Senhor pela tua vida. Senhor, graça nós te damos, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro nesse momento, meu Deus, pelas vidas, Senhor, que entregaram diante do Senhor 10%, Senhor, daquilo que chegou na mão deles, entendendo que não é deles, entendendo que é do Senhor, devolvendo o que é do Senhor. Papaizinho, no nome de Jesus, continua cumprindo a tua palavra sobre esse povo, que a fidelidade deles diante do Senhor afaste da casa deles o migrador, o cortador, a lagarta, a lacosta, que afaste da casa deles todo o mal, que a fidelidade do teu povo repreenda, Pai, no nome de Jesus, toda pestilência, toda enfermidade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Eu oro nesse momento também, Deus, por aqueles que estão clamando ao Senhor por uma porta de emprego, pedindo ao Senhor, Deus, eu quero voltar a ser um mantenedor da tua obra, eu quero voltar, Senhor, a ser um dizimista da tua casa. Senhor, abra a melhor porta, meu Deus, para o teu filho e para a tua filha, porque os teus filhos até então te honraram e eles querem continuar te honrando. Eu oro assim, Senhor, neste momento, Pai, no nome do Senhor Jesus, dízimos e ofertas no teu altar, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Recolhe para mim aqui, por gentileza, por favor. Obrigado. Quero chamar aqui o irmão Gilberto, irmão Darley, para a gente estar mais uma vez adorando ao Senhor, antes de impetrar a bênção apostólica, né? Para a gente estar aí mais uma vez adorando ao Senhor. Vou só te passar um recadinho bem rápido aqui. Terça-feira, às 20 horas, transmissão ao vivo. Continua a transmissão ao vivo, às 20 horas, culto busca do Espírito Santo. Quinta-feira, às 20 horas, cura e libertação. Prepare aí a garrafa com água, prepare a peça de roupa, a foto do teu ente querido. Eu quero alertar você que
aquele caderno que eu tinha deixado na igreja para você escrever o nome do teu ente querido que não é convertido, que está afastado dos caminhos do Senhor. O propósito continua. Eu tenho orado, eu tenho apresentado a Deus toda meia-noite, eu tenho colocado essas vidas diante do Senhor, e eu creio que, em nome de Jesus, a gente vai ter uma colheita muito grande esse ano, mediante a oração que eu e você estamos fazendo, ok? Próximo sábado, a transmissão continuando sendo ao vivo ainda. Se a gente ainda não tiver permissão para abrir os templos, então no próximo sábado tem culto do grupo missionário de jovens. Então prepara o teu coração aí, porque automaticamente vai estar vindo uma palavra direto do coração de Deus para a tua vida, jovem, né? Você que interage muito nas redes sociais aí, esse é o momento. Então de você chamar os teus amigos, né? Passar os links que nós temos da igreja, da IEC Franco Centro, para que chegue a palavra de Deus até a vida dessas pessoas que interagem com você na escola e nas redes sociais. Esse vai ser o momento. No próximo sábado, né, às 19 horas, culto do grupo missionário de jovens também sendo transmitido ao vivo aí, uma palavra de Deus aí para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar adorando ao Senhor para encerrar com um hino que toque o teu coração mais uma vez, que você continue pedindo para Deus que Ele molde a tua vida, não da maneira como você quer, mas da maneira como você precisa, porque da maneira como eu e você precisa, nós não sabemos, mas Ele sabe. Então peça isso para Ele essa semana, em nome de Jesus. Nós vamos estar adorando e após a adoração eu vou estar impetrando a bênção apostólica para a tua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Esse é um tempo de renovo, um tempo de mudança em nossas vidas. Vamos pedir ao nosso Deus um coração novo, um coração puro, um coração que te alegre, papai. Aleluia, glória a Deus. Coração
pela rica oportunidade de entrar na casa dessas pessoas levando a tua palavra. Senhor, nos dê uma semana cheia da tua glória, porque onde tem a tua glória, Senhor amado, nós aceitamos o teu molde. Pai, no nome de Jesus, continua conosco, com as nossas famílias. Ainda no decorrer dessa semana, alcança o maior número de pessoas, Senhor, através da tua palavra. Por misericórdia, continua usando a nossa vida para transmitir o teu recado, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro, meu Deus, abençoando todas as famílias, Senhor, que está, Senhor, conectada conosco nesse momento, ouvindo o Senhor falar. Eu abençoo a semana deles. Eu abençoo, Senhor, o lar deles, Pai. Eu abençoo a finança deles, Senhor. Eu abençoo a dispensa deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E em teu nome eu repreendo todo o mal da vida deles. Em nome de Jesus. Estende a tua mão aí. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a maravilhosa comunhão do Espírito de Deus, ela esteja sobre a tua casa, a tua família, o teu estudo, o teu negócio, o teu ir, o teu vir, não só hoje, mas para todo sempre. Só aqueles que vão aceitar o novo do Senhor daqui para frente, aonde você estiver, você grita bem alto em nome de Jesus.